Olá, boa noite, 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional aqui na tela da TH+, SBT. Marcela Mesquita está em Campos do Jordão, gravando uma reportagem super especial. Por isso, nós seguimos juntos hoje. Vamos ver os destaques. Pesquisa revela que vida financeira é a maior preocupação dos brasileiros. Tempo seco acende alerta para cuidados com a saúde respiratória. E confeiteiros da região têm lucrado com o famoso morango do amor. Seja bem-vindo, TH+ Notícias está no ar. Eu tenho certeza que você em casa já se preocupou com as contas para pagar ou com o dinheiro que vai sobrar no fim do mês. O planejamento financeiro é muito importante. E acredite, o assunto dinheiro é a principal preocupação dos brasileiros na frente da saúde, da família e da violência. É o que mostra um estudo feito aqui no Vale do Paraíba. A Juliana ficou endividada por anos. E o estresse financeiro impactava relacionamentos, a rotina e a saúde emocional. Essa dívida ela foi construída por falta de conhecimento. Eu não sabia me organizar, eu não tinha organização financeira. Então, eu acabei construindo uma dívida justamente porque eu não tinha nenhum controle sobre o meu dinheiro. Bom, o impacto emocional é aquela coisa do seu telefone tocar todo dia. E cobrança, e pressão, e a gente se sente ameaçada, principalmente quando você deve ir para banco. E o que acontece? Uma pessoa que está lá, que não dorme, porque está pensando em como que eu vou pagar essa conta, passa o dia estressado, isso atrapalha o relacionamento, atrapalha o convívio em casa, porque daí você, de alguma forma, você manifesta aquela preocupação, você não fica no seu estado normal. Mas a história dela mudou depois de muito planejamento. Juliana conseguiu quitar as dívidas e mudar a relação com o dinheiro. Após a mentoria financeira, eu consegui entender como que eu poderia me organizar, como eu poderia direcionar o meu dinheiro, como prever os meus gastos e como também fazer investimentos que de fato ia resolver a minha vida, distribuir tudo, cada coisa no seu devido lugar. Né, o que era reserva de emergência, reserva de oportunidade, oportunidades de investimentos. Então, isso facilitou muito a minha vida e me trouxe paz. Casos assim não são isolados. Uma pesquisa do Serasa apontou que a situação financeira é a maior preocupação para 49% dos brasileiros, à frente da saúde, da família e até da violência. No Vale do Paraíba, mais de 1 milhão de pessoas estão endividadas. De acordo com a pesquisa, em São José dos Campos, quase 280 mil moradores estão com o nome negativado. Em Taubaté, o número passa dos 133 mil. No total, as dívidas ultrapassam 6,5 bilhões de reais. Para sair dessa situação, educação financeira é fundamental. O primeiro passo é ter clareza do seu orçamento. Então, ele está todos os custos regulares que você tem mês a mês, todas as despesas e a sua renda para saber ali. Dou conta de pagar todas as minhas despesas, sobra tanto, não sobra nada. Esse é o primeiro passo para você poder ter essa visão de sobrou tanto, esse tanto que sobra mensalmente é o que eu posso usar para negociar as minhas dívidas. Então, o primeiro passo é estabelecer o seu orçamento, verificar como que está. Ela explica ainda que a reserva de emergência é uma das chaves para manter a estabilidade emocional e financeira. Então, essa reserva tem o objetivo de suprir ali os dias chuvosos, os momentos de imprevisto, um desemprego, uma fase ruim, um tratamento médico. Então, é importante ter essa reserva para não comprometer o seu orçamento quando isso acontecer. E aí não gerar as dívidas. Então você está protegido, literalmente, né? Recomeçar é possível. E com o planejamento certo, cuidar do dinheiro pode significar também cuidar da mente e dos sonhos. Acho que a primeira coisa é conversar. Conversar em casa. Você colocar todo mundo a par. Porque foi isso que eu fiz em casa. Coloquei todo mundo a par. Ó, essas são as contas, o nosso dinheiro é esse, e a gente tem que pagar essas contas, e a gente precisa da colaboração de todo mundo. Então, quando você conversa sobre o dinheiro, sobre os gastos, e todo mundo sabe das contas em casa, e isso é tratado como algo normal, e não um motivo de discussão,
Isso já facilita muito a vida das famílias. Inclusive o seu estado emocional para poder lidar com isso. Porque compartilhar fica muito mais fácil do que carregar esse peso sozinho. É isso, cuidar da vida financeira é muito importante. Por isso a gente sempre fala aqui nos nossos jornais sobre a educação financeira, que tem mudado vidas e realmente faz a diferença quando você se planeja para o mês, mesmo que não sobre muito dinheiro, mas você ter uma reserva de emergência, até ter um investimento. Então é muito importante realmente, a gente tem que sempre ficar ligado nisso, né? A educação financeira muda vidas. Eu acho que você já deve ter visto ou até autorizado os famosos flanelinhas a olharem o seu carro. É bem comum nos centros das cidades, mas motoristas e comerciantes têm reclamado. Muitos dizem que eles costumam ser insistentes no exercício da atividade, que não é regulamentada pela prefeitura. Quem trabalha todos os dias no centro de São José dos Campos acompanha de perto o que acontece nas ruas. E uma cena tem se repetido com frequência: a presença de flanelinhas em áreas de grande movimento. O pessoal gosta muito de parar na rua. Para na rua e muitas vezes não tem vaga na rua. Aí é onde às vezes eles reclamam, né? Não tem aonde parar, eu vou passar rápido, né? Aquela correria de que tá vencendo a Zona Azul. De alguma forma está rendendo para eles, porque todos os dias eles estão aqui. E todos os dias eles estão faturando em cima disso, dessa situação. Apesar dos transtornos relatados pelos clientes, a comerciante reconhece que, em alguns momentos, os flanelinhas até chegam a colaborar. Todos os dias ele toma conta dos carros. Ele acaba ajudando a gente também, né, olhando aqui à frente da loja. Mesmo com câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade, a atuação dos flanelinhas ainda é comum. Comerciantes e motoristas relatam abordagens insistentes, em alguns casos até constrangedoras. Os valores da Zona Azul variam de 60 centavos por 15 minutos a R$ 4,80 por 2 horas. Ainda assim, muitos preferem pagar até mais caro em estacionamentos fechados, só para evitar transtornos. Eu uso o aplicativo, mas aí vem o flanelinha. Vem, você às vezes fecha o vidro, uns 4 dedos do vidro, mas eles vêm em cima. Aí a gente acaba dando um trocadinho de medo deles estragarem o carro da gente, porque acontece. É difícil, viu? Você não, mal encostou o cara já vem pedindo para olhar o carro. Eles não pedem o dinheiro, né? Mas incomoda. Quando eu vou demorar muito, eu deixo no estacionamento, mas quando eu estou por aqui mesmo, eu deixo aqui no Zona Azul. Eles não têm registro nem autorização, mas seguem presentes em quase todas as vagas do centro, mesmo com a presença das câmeras de segurança. E se você dá pouco, você dá R$1, eles reclamam. Eles não querem R$1, eles pedem Pix. Quando eu peço para olhar, que eles vêm, né, pedir, eu dou sim. Você que aqui de São José já passou por essa situação, ou até aqui na região do Vale, né? Acho que isso acontece bastante nos centros urbanos. Conta pra gente, tá bom? Nós entramos em contato com a prefeitura aqui de São José dos Campos, onde a reportagem foi filmada. Eles informaram que essa atividade não é mesmo regulamentada, portanto, quem ver esse tipo de atividade e se sentir coagido deve acionar imediatamente o 190 da Polícia Militar ou o 153 da Guarda Civil Municipal. Por falar em centro da cidade, o mercado municipal aqui de São José vai passar por reformas. Nesta terça-feira, a prefeitura publicou no Diário Oficial que a Urban, que é a urbanizadora municipal, será responsável da obra. O Matheus Andrade está lá, perto do mercado, ao vivo, e conta mais informações pra gente. Matheus, boa noite. Muito boa noite para você, Bia, para todos que nos acompanham aqui no TH Mais Notícias. É isso mesmo, o Mercado Municipal de São José dos Campos vai passar por requalificação. A empresa responsável por essa obra será a Urban, a urbanizadora municipal, que entra no lugar de uma antiga empresa que teve o contrato cancelado pela prefeitura. O valor dessa obra passa dos R$9 milhões, valor que é 150% maior do que o contrato anterior. Quem vai nos explicar melhor sobre esse assunto é o secretário de Gestão de Obras. Secretário, muito boa noite para o senhor, obrigado pela entrevista. Conta pra gente o que não estava previsto no contrato anterior e que agora vai acontecer. Afinal, por que o valor dessa obra aumentou em 150%?
Então, essa obra, na realidade, foi licitada por 5 milhões. A empresa que foi vencedora do certame deu um desconto muito agressivo e, no meio do caminho, ela não conseguiu performar. Então, com isso, a gente teve que fazer uma rescisão amigável, fizemos a rescisão amigável e agora estamos colocando novamente a Urban e, com a requalificação, nós estamos mexendo totalmente no telhado, no piso e nós estamos tomando cuidado também, muito importante, com os comerciantes para eles não ficarem parados. Durante as obras, nenhum comerciante vai deixar de fazer a sua venda aqui como se estivesse lá dentro do mercado. Até porque é um prédio com mais de 100 anos de existência e realmente precisa dessa requalificação. Secretário, a partir de quando as obras começam, qual o prazo para a finalização delas? Então, a obra tem que ser planejada por etapas, nós planejamos a mesma em 3 etapas. Os containers, né, que vão abrigar a primeira etapa, já estão montados e estão sendo qualificados para cada tipo de comércio. Então, para o comércio de verduras, frutas, legumes, peixes, carnes, cereais. Então, cada container vai ser adequado para a venda de cada produto. Então, isso aí vai estar sendo feito já a partir dessa semana. Em um mês, a gente imagina que já estamos mudando a primeira etapa para dentro dos containers e aí começamos a obra propriamente dito, com a demolição do piso total, com a troca das instalações de esgoto. Há de se destacar que aqui não tem caixa de gordura, então o esgoto entope toda hora. E também com a requalificação das fachadas das lojas internas, né? Então vai ser uma obra muito boa, é uma obra que é um investimento forte da prefeitura. A prefeitura cuida de cada centímetro da cidade e aqui não vai ser diferente. Então a gente está fazendo uma obra para atender e deixar ao menos sem a possibilidade de trabalhar do comerciante, né? E vale a gente destacar, secretário, que é uma concessão. O mercado municipal foi concedido a uma associação dos comerciantes do mercado municipal. Não é uma privatização. Um dos questionamentos da população, um dos medos, é de que o local perca as suas características originais, a sua identidade, acabe se transformando em um shopping. Explica pra gente, secretário, qual é a diferença? Não, esse prédio é um prédio centenário. 2021 ele fez 100 anos, então nós estamos com quase 105 anos de existência do prédio. O prédio vai ser requalificado, mas vai ser mantidas as características originais, mesmo porque ele tem algumas coisas historicamente que tem que ser preservadas, mesmo porque isso aqui é um monumento para o joseense. O joseense tem o mercado municipal, a igreja São Benedito, a igreja da Matriz como monumentos do joseense. Então o prédio vai ser requalificado e vai ter mantido as condições iniciais dele de construção. Secretário José Turano, muito obrigado pela sua entrevista, bom trabalho para o senhor. Bia, o mercado municipal então deve começar essas obras de requalificação em breve aqui em São José dos Campos, um prédio centenário com diversos apontamentos feitos pela prefeitura, uma reforma necessária para garantir a qualidade do prédio. Volto com você aí no estúdio. Matheus, obrigada aí pela entrevista, também com o secretário, agradeço a ele, uma boa noite para vocês e um bom trabalho. Pessoal, atenção, hein? A gente sempre fala aqui no jornal sobre golpes e tem ficado cada vez mais fácil cair em um, principalmente aqueles em que os criminosos usam o telefone para enganar as vítimas. Muitas vezes eles se passam por bancos ou empresas conhecidas. Aqui em São José dos Campos, uma mulher quase caiu nesse tipo de armadilha e decidiu contar como foi para alertar outras pessoas. Uma simples ligação telefônica tirou a paz dessa mulher. Estava saindo do almoço no trabalho, tocou um número privado, atendi, poderia ser alguém que eu conheço, né? E ao atender, a pessoa falou assim pra mim, que é da Associação de Moradores do seu bairro. E eu perguntei de onde conseguiram o meu telefone. Aí nisso a pessoa falou assim, eu vou passar pro meu chefe. E entrou a voz de uma pessoa falando que sabia o meu endereço completo. E que se eu não desse R$4.000 para ele naquela hora, ele ia mandar uma pessoa ir na minha casa armado para executar. Ela quase foi vítima de um golpe e decidiu não se identificar, mas afirma que o medo a dominou no momento em que tudo aconteceu. Na hora eu fiquei bem preocupada, né? Apesar de saber que poderia ser um golpe, mas a pessoa passou todos os dados, então parecia bem real. Só que eu mantive a calma e comecei a falar que eu não era essa pessoa. Acho que o que mais me deu medo foi a pessoa saber o meu endereço completo. Então na hora eu pensei assim, e se for verdade?
Esse é o meu sentimento. Vanessa é especialista em segurança digital e explica que as organizações criminosas possuem acesso a uma série de dados e a recomendação é não atender as ligações de números desconhecidos. A primeira coisa é entender que nenhum órgão do banco ou órgão do governo entra em contato com a gente. E se alguém entrar em contato com você já com os seus dados, infelizmente ele pode estar cometendo um crime. E esses dados eles podem aparecer por conta de uma fraude, por conta de algum crime que o criminoso já tenha passado e tenha de alguma forma pego os seus dados, ou por pessoas que dentro da organização passam os seus dados. Então, a melhor maneira é desligar imediatamente. Segundo a especialista, geralmente os idosos são o público-alvo desses crimes. Primeiramente, fazer um boletim de ocorrência, buscar a ajuda da polícia e informar o banco que você foi vítima de um golpe. Então, essas duas ações precisam ser feitas imediatamente para que você minimize o problema. Neste caso específico, a vítima procurou a polícia para registrar o boletim de ocorrência. Mas a resposta que teve não foi a esperada. Quando eu tentei fazer o boletim de ocorrência, eles alegaram que foi insuficiente a minha queixa porque eu não tinha os dados de quem fez a ameaça. Mas eu não tinha como saber os dados, né? A pessoa ligou privado, então eu queria registrar para que está acontecendo esse tipo de fato e que isso seja investigado. Olha só, infelizmente o entrevistado disse que não conseguiu registrar um boletim de ocorrência. Nós perguntamos para a Polícia Civil o que é preciso fazer para não deixar passar assim em branco. Eles responderam que a vítima precisa registrar o máximo de informações, como os detalhes, né? Que dia que foi o golpe, foi aplicado em que lugar, o número de telefone que fez essa chamada ou enviou as mensagens. Tudo isso pode contribuir para que a polícia consiga identificar quem cometeu esse tipo de golpe e, claro, tentar prender essas pessoas. E pelo terceiro dia seguido, a gente fala aqui no nosso jornal de briga em família. Ontem, no centro de São José, um sobrinho agrediu o tio e foi parar na delegacia. Uma situação que aconteceu na região central de São José dos Campos ontem à noite. Foi um homem de 64 anos resgatado ao hospital depois de ser agredido pelo próprio sobrinho. O que o boletim de ocorrência narra? Esses dois homens, eles dividem o mesmo terreno, são parentes, aí o tio mora na casa da frente e o sobrinho mora aos fundos. Ontem à noite, esse rapaz levou alguns amigos para casa na tentativa de usar drogas. Claro, o tio tentou impedi-los, mas o sobrinho não gostou, ficou irritado, começou a empurrar o tio e aí os dois entraram em uma luta corporal. Os vizinhos tiveram que ajudar esses dois rapazes, homens, a saírem dessa situação super desagradável que estava acontecendo, porque a luta corporal estava intensa, tanto que os dois saíram machucados, com escoriações. O pessoal, a vizinhança, acionou a equipe de resgate e aí esse homem, então, de 64 anos, que é o tio, foi levado à unidade de pronto atendimento do Alto da Ponte, região norte, aqui de São José. O sobrinho recusou atendimento médico e esse caso, portanto, foi registrado como lesão corporal dolosa. Uma situação terrível que aconteceu entre parentes, uma agressão na região central de São José dos Campos. Volto com você aí no estúdio. E vocês se lembram do caso do escoteiro Marco Aurélio Simon, que desapareceu no Pico dos Marins, em Piquete, há mais de 40 anos? Tem novidades sobre esse caso. A Polícia Civil vai retomar amanhã as escavações para tentar encontrar vestígios do corpo de Marco. O pai dele, o Ivo Simon, falou com a nossa equipe. Foi em 2023, eles colocaram os drones e esses drones detectaram que ali, em alguns pontos da Terra, havia uma composição de materiais diferentes da Terra normal. Então, eles falaram, bom, quem sabe são ossos, quem sabe é algo enterrado aí, então nós vamos escavar. E assim foi feito. Agora, como tudo no Brasil, né? Começou em 2023. É muito rápido, né? Nós estamos em 2025, 2 anos. Tá bom demais. Para quem não tem interesse na solução, eles acham que está bom demais, né? É Polícia Técnica daqui de São Paulo, no Instituto de Criminologia
E, além disso, eles pedem sempre a presença de alguns peritos criminais. Eu sei que foram peritos de São Paulo, vão, né, peritos para São Paulo, de São Paulo para Piquete, para acompanhar essas escavações. Porque você não tem um fio de cabelo nunca, em nenhum lugar que diz, olha, o que aconteceu foi isto aqui, aqui, aqui. Não, simplesmente, sabe o que é no meio de uma montanha? A pessoa desaparece. Então, o que a gente pode pensar? É complicada essa situação, né? E o seu Ivo, ele sempre conversa com a gente e ele viveu a vida toda procurando o filho. A gente espera que realmente nessas escavações que acontecem amanhã, a polícia consiga algum vestígio do filho dele para também dar essa paz que ele merece. E olha só, gente, começou hoje aqui em São José dos Campos o Tech Valley Summit, um festival tecnológico que reúne robótica, cibersegurança, realidade aumentada e automação. No evento, são mais de 40 expositores e palestras para impulsionar negócios e inspirar jovens. Máquinas por todos os cantos desta sala. Este é um evento de tecnologia que acontece dentro do Parque de Inovação Tecnológica, em São José dos Campos. O Alexandre representa uma empresa de Diadema, na Grande São Paulo, focada na produção de robôs, e trouxe alguns exemplos para a feira. O Tech Valley Summit é um evento extremamente importante, principalmente nesse quesito de tecnologia, né? Então, a Yascal entende que precisa estar presente para poder contribuir com a região de São José, que é um polo altamente qualificado para essa parte de robótica e utiliza muito. Temos vários clientes aqui na área do Vale. Por aqui o que não falta é tecnologia e vontade de se conectar. É que a feira é uma oportunidade de vitrine para as empresas do setor da tecnologia e de educação. Empresários, empresas também, mas não só, também estudantes, pessoas que têm curiosidade para conhecer tecnologia. A gente tem um setor de exposição, nós temos uma trilha muito grande de palestras, são mais de 40 palestrantes em diversas áreas, tanto de sustentabilidade, diversidade, inclusão dentro da indústria, temos inovação e tecnologia, investimento, formas de você conseguir captar dinheiro no mercado, startups que estão começando, como que pode buscar investimentos, e tem toda a parte de educação também. O evento também contou com a presença do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias. Para ele, eventos como esse são importantes para a cidade. E a SECRE, quando vem, né, com essa proposta, com essa nova, né, proposta da feira, para poder realmente fazer a organização, né, de juntar aí esses 4 eixos que a gente tem, a gente pode dizer, né, que a gente fala que é a pesquisa, as universidades, a indústria, né, a empresa e o poder público. Então isso daí não tenha dúvida que desta feira sai daqui muitas ações que vão se ficar aí permanente até a próxima feira do ano que vem. Quem também esteve por aqui foi o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. A gente tem que tomar muito cuidado com as regulamentações de rede, regulamentação de inteligência artificial. É claro que a regulamentação é importante, mas ela não deve avançar muito, porque senão você amarra os próprios desenvolvedores e a gente deixa de ter destaque. Quem visita o espaço também consegue interagir com os equipamentos. Tudo pensado para que os visitantes entendam como que a tecnologia pode ajudar em diversas tarefas industriais e também do dia a dia. O evento reúne várias demonstrações de robôs, como por exemplo este aqui atrás de mim, que prepara um copo de café. E ele é rápido, viu? Em cerca de 1 minutinho o café já está na tua mão. A expectativa dos organizadores e de quem participa expondo os robôs é de que a tecnologia continue avançando e colaborando com vários setores da sociedade. A expectativa está alta, tem bastante gente se inscrevendo, o evento é gratuito, pode vir, se não tiver feito a inscrição no Simpla, vem, pode fazer a inscrição na hora e contamos com a presença do máximo de pessoas possível. Pessoal, vamos para o nosso telão, ler algumas mensagens da participação de vocês. Olha só, o Victor Sandes aqui de São José disse: boa noite, Bia, já mandamos um PL contra os flanelinhas para alguns vereadores e assessores da prefeitura. Já faz 2 meses e não obtivemos nenhum retorno.
Realmente, esse assunto é sobre a reportagem que a gente exibiu agora há pouco, sobre os flanelinhas. Certamente você sabe, já foi aí pedido para olhar o seu carro alguma vez, né? Realmente, as pessoas ficam até meio sem jeito de falar não, né? Se vocês viram aí na reportagem que as pessoas têm medo de falar não e às vezes fazerem alguma coisa no carro. É bem complicada essa situação, fora que é uma atividade que não é regulamentada e o cidadão paga a Zona Azul aqui em São José. Então, realmente é um assunto que precisa ser discutido. Vamos para a próxima? Anquela, de Pindamonhangaba. Ângela, desculpa, Ângela, cortou o G aqui, viu? Olha só, boa noite, eu já passei por isso essa semana. A pessoa falou que sabia o meu endereço e que tinha que devolver. É sobre os golpes, né, de celulares aí que a gente falou, sobre os bancos que ligam, as pessoas, né, os criminosos que ligam se passando pelos bancos. Realmente essa situação causa um medo na gente, porque a pessoa sabe nosso nome, sabe nosso endereço. A gente não consegue diferenciar se é mentira ou se é verdade. Eu te entendo, viu, Ângela? Vamos lá, primeira pausa por aqui. Depois do intervalo, a gente fala sobre os cuidados com a pele durante o clima seco. Você sofre com isso? Tem dúvidas? Participe pelo 12 997 52 4005. A gente volta daqui a pouco. Olá! Não perca o próximo programa do Desenvolve Vale. Eu terei como entrevistado Daniel Abravanel, sobrinho do Silvio Santos. Eu espero vocês às 7h20 da noite na TH+, o SBT, no próximo sábado. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. O vento e o mar encontram a emoção. 52ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela, de 18 a 26 de julho. O maior evento náutico da América Latina, com velejadores do Brasil e do mundo. No Centro Histórico, o Race Village traz shows, exposições e atrações para toda a família. É esporte, cultura e turismo em um só lugar. A capital da vela espera por você. Prefeitura de Ilhabela. Milhares de ganhadores pelo Brasil. Acredite e seja o próximo. Telecena é do Brasil. No Abratio Restaurante, de segunda a sexta, do meio-dia às 3, você aproveita o nosso menu almoço a partir de R$ 49,90. O cardápio ganhou aperitivos novos, combinando os clássicos italianos com aquele toque especial que só o Abratio tem. Nosso menu infantil agora tem novas opções para agradar os pequenos paladares. Estamos no Center Vale Shopping, Piso Dutra. É Vero saboroso, é Vero Abratio. Mais de 3 milhões de pessoas fizeram o Enem 2024. Apenas 12 alcançaram a nota 1000 em redação. E só a plataforma AZ conquistou 2 notas 1000. Quem é AZ alcançou as maiores notas do Brasil em redação, matemática e ciências humanas. Com uma aprendizagem personalizada e inovadora, as escolas alcançam um novo nível de excelência e os estudantes conquistam as universidades mais disputadas do país. Encontre a unidade mais próxima, ou seja, uma escola parceira. Plataforma AZ. De alta performance, a gente entende. Hoje, 9 da noite, Paula armou uma armadilha. Incrível. O que você tá fazendo? Se manda agora mesmo da minha casa. Fora! Sai daqui! Valéria. E na tentativa de melhorar as coisas... Ei, Valéria, você tá muito quente, com a temperatura muito alta. Arthur pode acabar piorando tudo. Hoje, 9 da noite... Ah, seu Arthur, eu trouxe o seu... As Filhas da Senhora Garcia. Estamos em um período de pouca chuva e isso acarreta problemas para a nossa saúde, como rinite, asma, irritações na pele e também nos olhos. Por isso é sempre bom se manter hidratado. Basta um passeio ao ar livre para sentir o desconforto na respiração. Sintomas típicos desta época do ano. Me ataca mais, eu não tenho, mas o meu irmão tem, né?
e eu percebo que ele usa constantemente o umidificador. Em casa, para mim, uma bacia com água próximo da cama já é o suficiente, mas a necessidade de beber água é constante. Na minha família tem bastante caso de pessoas com esses problemas terminados em ite, como a rinite, a bronquite e tal. Com menos calor, a sede parece até desaparecer. E quem vende bebidas refrescantes nota a mudança. Nessa loja do Jardim Aquários, em São José dos Campos, as vendas caem pela metade. Nesse tempo frio, acaba afetando muito não só o meu estabelecimento, mas sim o estabelecimento de todo mundo que é dono de açaí, por exemplo, gelaterias, sorveterias, acaba tendendo a cair muito o nosso faturamento, cerca de 50% no geral para todo mundo que é nesse ramo de comércio. A baixa umidade do ar pode até passar despercebida no nosso dia a dia, mas ela afeta diretamente o nosso organismo. Olhos ardendo, garganta irritada, mucosas nasais ressecadas. Tudo isso pode ser consequência da seca. E o problema se agrava quando a gente esquece de beber água. Para quem tem alergias, já é um ar que irrita bastante e nessa época a poluição não dissipa. Então é um ar que tem mais sujeira, mais queimadas também nessa fase, então é um ar que irrita muito, seja alérgico ou não. Mesmo quem não tem alergia já sente que as áreas expostas, pele, olhos, nariz, garganta, já ficam mais ressecados e mais irritados, principalmente no final do dia. Outro cuidado é com o uso de descongestionantes nasais. Apesar de parecerem uma solução rápida, o uso excessivo pode agravar ainda mais o ressecamento das vias respiratórias. Os remédios que vão desentupir na hora, aquelas gotinhas que o pessoal chama de sorinho, não é bem soro, é um remédio. Só que ele tem uma ação muito rápida, então desentopem rápido o nariz, só que pode não resolver a causa. Então, passando efeito em poucas horas, entope tudo de novo, só que eu começo a repetir numa sequência de dosagens de remédio que pode chegar numa dose tóxica. E quem cuida das crianças sabe bem que prevenir ainda é o melhor remédio. Fica ardendo o nariz, a garganta, né? A Eva, como é a mais velhinha um pouquinho, ela mesma faz a limpeza no narizinho dela com soro. Eu tenho um umidificador em casa que à noite eu ligo, né? E eu vou muito para a chácara e levo elas, né? Também, que elas ficam brincando lá. A hidratação é só o primeiro passo. Ignorar outros sinais pode gerar problemas mais sérios. O que a gente tem observado ainda na final da fase do frio, teve muita gripe, tivemos muita influenza e é uma baixa vacinação. Então, se eu estou tendo essas crises acompanhadas de falta de ar, indisposição, um cansaço extremo, é bom uma avaliação no ponto de atendimento para ver se não é, às vezes, uma gripe, um resfriado mal curado que está se arrastando, levando à piora dos sintomas. Pessoal, vocês viram aí que todo cuidado é pouco neste tempo seco. E por falar em cuidado, você sabia que a nossa pele também pode sofrer os impactos desse clima sem chuva, desse clima seco? Sobre isso, nós conversamos agora com a dermatologista Maíra Stephan. Obrigada pela sua entrevista hoje aqui, pelo seu tempo. E olha só, para começar, eu queria que você já respondesse essa pergunta pra gente. Todo tipo de pele reage igual a esse momento de clima seco? Na verdade, o que a gente sabe, né, que as peles mais secas, elas acabam sofrendo mais com dermatites, eczemas, e com isso elas precisam de uma hidratação maior. Então, normalmente, as peles secas tendem a sofrer mais nesse período. E aí, tem algo visível que a gente consiga ver? Eu sei muito das rachaduras, né, principalmente no frio, acho que esse clima seco também. Sim, a gente costuma ver um eczema que a gente fala que é uma lesão vermelha com descamação na volta. Muitas vezes a gente costuma ver também uma pele que ela fica mais branquinha, que a gente chama de pitiríase alba, que são manchas brancas que surgem por pele seca mesmo. E a gente costuma ver também que nesse período aumenta a coceira. Por quê? Porque uma pele desidratada é uma pele que coça. Então, aumentar a hidratação de novo. E aí, doutora, assim, a gente sabe, né, esse tempo seco aumenta também poluição no ar, como a gente acabou de ver na reportagem. A poluição também pode fazer mal para a nossa pele nesse período? Sem dúvida, a gente tem temperaturas mais baixas, uma umidade maior e com isso a gente tem sim a poluição penetrando mais e causando às vezes até mesmo doenças de bactérias, né, os impetigos, doenças de fungos, algumas micoses. Então a gente precisa também se prevenir quanto a isso, né, evitar excessos de poluição, locais fechados, né, que possam predispor a isso.
Pessoal aí em casa, vocês já tiveram algum tipo desses sintomas? Manda pra gente, manda sua pergunta, sua dúvida também no 12 99752 4005, que a gente responde agora ao vivo, hein? E doutora, uma dúvida importante, acho que nesse momento, né? A gente viu bastante criança ali na reportagem. Elas sofrem também com essa poluição, com esse clima seco. O que os pais têm que fazer nesse momento? É muito importante, como falou na reportagem anteriormente, né, hidratar muito, ou seja, tomar uma quantidade maior de água, ter hidratantes com ácido hialurônico, com ceramidas, manteiga de karité, ureia, que ajudam a repor a camada lipídica da pele, porque mesmo nessas épocas a gente perde água pela nossa barreira de proteção. E além disso, optar por alimentos que sejam mais oleaginosas, por exemplo, castanha, tanto a do Pará quanto a de caju, né? Produtos assim que possam agregar também nesse sentido de hidratação da barreira. Uhum. E aí é muito interessante que a gente falou sobre criança, né? Nesse tempo mais seco, enfim, também tá frio, tem muita criança que fica mais doente, né? E aí começa a rachar todo aqui o narizinho, a boca, também manteiga de cacau, sempre hidratando. O que fazer nesse momento? Nesses casos, eu costumo dizer para as mães também evitar os banhos muito quentes, né? Que acabam predispondo essa hidratação. Evitar usar buchas, esponjas que possam agredir essa barreira. Às vezes até a toalha de uma forma muito agressiva. Novamente, aumentar a hidratação. Não esquecer dos hidratantes e dos protetores solares. Mas também é importante, nesse momento, investigar com o médico dermatologista deficiências vitamínicas, que nessas épocas, por ter a pele mais seca, acabam se agravando. Às vezes, uma descamação no nariz pode ser, por exemplo, uma deficiência de zinco, que fica, muitas vezes, de uma forma encoberta, sem a investigação adequada pelo médico dermatologista. Então, nesse tempo, a própria pele pode dar um sinal, né? De, oi, preciso de ajuda, tem alguma coisa errada. Com certeza. A pele é o maior órgão do corpo humano, né? Então, eu costumo dizer que a nossa pele fala. A nossa pele manifesta como a gente está interiormente. Então, hoje em dia, eu não consigo mais ver um paciente sem saber como ele está por dentro. A gente precisa dessa visão integrativa. A pele demonstra como o paciente está internamente. Uhum. E aí, quando a gente fala sobre pele, acho que mais a mulherada vai, né, se familiarizar aí, a gente sempre pensa muito na pele do rosto, os cuidados com o rosto. Mas não é só o rosto que está em jogo aqui, né, doutora? É o corpo todo. Então, tem que passar creme. O que você orienta, assim? Creme todos os dias? Depende do tipo de pele? Isso. Eu acho assim, é super importante a gente ter, mesmo nas peles oleosas, no caso do rosto, hidratantes adequados para esse tipo de pele, sejam mais oil control, toque seco, que não vão agredir tanto a pele. A pele do corpo, mesmo as peles que não são tão secas, elas precisam daquele banho rápido, um banho morno, sem as buchas e as esponjas, e logo depois do banho eu sempre brinco, é o banho de hidratante. Todas as peles, pelo menos uma vez ao dia, precisam ser hidratadas. E aí optar por produtos que sejam mais à base de creme, no caso das peles secas, não tanto de loção. A loção eu deixo mais para as peles oleosas. As peles mais secas, elas comportam esse produto mais denso para hidratação. Legal, até nisso tem que tomar cuidado, hein, gente? Vamos para a nossa pergunta no telão, então? Dá tempo? Vamos lá? Caroline, não sabemos de que cidade é. Boa noite, meu pai está apresentando coceiras e bolinhas pequenas no tronco. Pode ser psoríase, eu acho, né? Que ela psoríase, isso. Escrever. Como ter certeza? Existe algum exame? Isso, eu fico na dúvida aqui se ela está se referindo à psoríase alba ou à psoríase versicolor, né? Se for a psoríase versicolor, normalmente são manchas brancas causadas por um fungo que vive na pele, que é a malacésia, e aí nesses casos a gente consegue diagnosticar por meio do exame clínico, não precisaria necessariamente fazer um exame micológico, um raspado da pele. Se for a psoríase alba, que são aquelas bolinhas vermelhas que eu acho que ela pode estar se referindo, a gente consegue diagnosticar também clinicamente, geralmente pelo aspecto das lesões, mas é difícil dizer assim simplesmente olhando, né, a descrição dela. Eu precisaria ver a lesão, mas não é necessário fazer algum exame como biópsia ou às vezes algum exame mais invasivo. O diagnóstico clínico do médico dermatologista já seria suficiente nesses casos muitas vezes. E aí até puxando o gancho, né, pra gente finalizar, doutora, sempre procurar um médico, né? Não ficar com achismo de internet também é importante, Exatamente, né? Porque as alergias podem acontecer por produtos inadequados também, né? Maravilha, doutora, obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada. E o esclarecimento também foi muito bom, com certeza você volta aqui. Obrigada. Muito obrigada.
Pessoal, além da nossa saúde, que pode ficar comprometida, a gente conversou com a Defesa Civil sobre esse período de tempo seco. Agora o risco de queimadas é muito grande. Por isso, é preciso redobrar todos os cuidados. Considerando que estamos no período de estiagem, né, esse período ele vai até finalzinho de setembro, então o que seria esse período de estiagem? É o período em que a gente tem predomínio do tempo seco, escassez de chuva, menor incidência de ventos, então temos um tempo mais propício para esse risco, né, de focos de incêndio e queimadas na região. Então, assim, a Defesa Civil, ela segue monitorando e ela segue emitindo os boletins com os mapas de risco, né, a gente faz uma predição aí de pelo menos 6 dias, então a gente vai emitindo e vai informando, mas esse período ele vai durar por todo essa estação de inverno, até finalzinho de setembro aí, a gente vai ter esse período de estiagem, que é o período mais propício para a época de queimadas e de incêndios. E para a região do Vale, que você me perguntou, hoje a gente não tem, né, um estado de alerta, né, ou de emergência para a região do Vale do Paraíba, então a gente tem basicamente um risco alto, mas ainda nada muito grave, nem focos de incêndio em potencial. Mas cabe lembrar que o período está propício, então as pessoas têm que redobrar o cuidado. E hoje a punição para que as pessoas façam utilização de fogo em áreas rurais de uma forma inadequada, elas são até um pouco mais severas. As multas, elas variam de cerca de 5 mil até 10 milhões, dependendo da área atingida, se ela for área indígena ou não, e da proporção. Olha só, pessoal, agora é 7h11, quase virando 7h12. Daqui a pouco eu volto, porque você já ouviu falar sobre o morango do amor? Você já comeu? No meu Instagram, quando eu abro, só tem isso. O pessoal comendo, saboreando aquele morango. Me conta se você já comeu, se tá com vontade de experimentar. Daqui a pouco a gente volta, porque tem uma reportagem sobre isso. Não sai daí. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Você sabe o que tem no Espaço Auto Shopping? Confiança e preço de verdade. Creta 2022, parcelinha de 899. Aí eu vi vantagem. É no estacionamento do Vale Sul Shopping. Quando a pessoa ela tem um mal súbito desse, a gente acorda no hospital, perguntei para minha esposa o que tinha me passado, aí ela falou que eu tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória. Então foi de extrema importância essa velocidade que quando eu cheguei lá no Hospital da Vila, eu tive. O meu relacionamento pós esse acontecimento com a minha esposa e com a minha filha é muito mais intenso, né? Eu agradeço todo mundo de coração mesmo por ter me auxiliado nessa hora difícil da minha vida, viu? Sabe aquele investimento que dá segurança hoje e valorização amanhã? A Raposo Engenharia entrega exatamente isso. Em São José dos Campos e Jundiaí, os empreendimentos Raposo se destacam pela localização, pelo cuidado nos detalhes e por uma garantia de qualidade de vida indiscutível. É mais que construir, é pensar na sua família, no seu futuro, no seu patrimônio. Se você procura um imóvel que realmente vale a pena para viver ou investir com confiança, a Raposo é a escolha certa para isso. Raposo Engenharia, seu futuro começa aqui. Pessoal, no bloco anterior a gente falou bastante sobre o tempo seco, mas a previsão diz que amanhã pode ter chuva isolada em algumas regiões aqui do Vale do Paraíba, o que, claro, já dá um alívio. Vamos ver então juntos na previsão. Em São José dos Campos, o dia amanhece frio, com mínima de 8 graus. A máxima chega aos 24, com previsão de chuva isolada durante a tarde. Em Jacareí, a previsão também é de chuva durante a tarde, com máxima também de 24 graus. Já no litoral norte, em Caraguatatuba, também deve chover durante a tarde e noite, com máxima de 25 graus. Na Serra da Mantiqueira, em Santo Antônio do Pinhal, não deve chover, com mínima de 9 graus.
Você em casa já ouviu falar da nova onda do momento nas redes sociais? É o chamado morango do amor, que está conquistando corações e paladares. Os comerciantes aqui da nossa região estão lucrando bastante com essa nova febre. Essa aqui é a nova febre do momento, morango do amor. A gente está em uma confeitaria na região norte de São José dos Campos, porque por aqui esse produto também já está saindo demais. Virou uma febre não só nas redes sociais, mas também nos comércios que trabalham com doces. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a proprietária aqui do local sobre a história dessa febre, por que isso está tão viral e também a gente vai conhecer um pouquinho do processo de produção. Vocês já viram que dá água na boca, né? Claro que eu vou experimentar e vou dar o feedback aqui para vocês. Bora lá na cozinha? Viralizou na internet e aí a gente tem que redobrar o trabalho, né? Como que você decidiu trazer para cá, para o seu comércio também, testar essa novidade? A nossa confeitaria, a gente sempre escuta o cliente. Se o cliente pede, a gente produz. Como está super em alta, a gente já trabalha com sobremesa, a gente decidiu trazer o morango do amor. Só que daí a gente teve que redobrar o trabalho, organizar a nossa rotina, porque a demanda é muito grande. E aí a gente começou a se surpreender com os pedidos e falou, não, é do momento e eu acredito que vem para ficar. E qual que é o segredo para o sabor ficar atrativo, para a calda também ficar no ponto certo? Qual que é o segredo de vocês? Essa receita parece simples, mas ela é uma receita que dá bastante trabalho, ela é bem delicada também, a gente gosta de trazer frescor, qualidade para o cliente. Então a gente faz diariamente. Só que eu sempre falo para as meninas, o maior aqui é o amor. Então eu trago assim, uma receita bem assim, de vó, clássica, que é aquela receita original que vai vinagre, sabe? Então, ó, só pra gente entender, a calda já tá aqui aquecendo também, porque ela tem que chegar a qual temperatura? A 150 graus. Se for menos do que isso, ela vai ficar puxenta, aí vai ficar morango do ódio, né? Então a gente tem que deixar tudo certinho para ficar aquele morango bonito, aquela calda brilhosa, gostosa. E quando faz um crequezinho... Então vamos experimentar, Fernanda, porque aqui, ó, minha boca já está salivando, porque eu estou... Toda, né? Exatamente, já fiquei aqui ansioso para esse momento. Vamos então experimentar? Vou pegar o de morango. Pode ser o de morango. Olha, não. Ô, Mineiro, mostra isso aqui. Vê se não tá bonito. Dá até... Eu consigo me... É quase um espelho, ó, de tão brilhante, consigo me ver. Vamos lá. E você tem o crack, né, especial que faz todo o esquema. Vamos lá então, vamos escutar. Não, que isso? Não, olha aqui. Super recheado. Vocês estão escutando, né? Eu mastigando. Fernanda, que isso? Prepara 1000 aqui que eu quero levar embora. O pessoal não consegue, né? Uma hora chega, uma hora vai conseguir. Você aí do estúdio, ficou com vontade também, né? E o de uva? Ah, tem o de uva. Calma aí, gente, volta aqui. Que eu não terminei, terminei essa matéria não. Vou deixar aqui rapidinho, porque tem o de uva, é verdade. Não, bonito também, vamos lá, ouvir o crack. Não. Fica difícil escolher qual que é o melhor, tá? Volto contigo aí no estúdio, passando essa vontade, viu? Eu tô aqui me deliciando. E a gente fica morrendo de vontade aqui, esse creque da casquinha, deve ser uma delícia. Pessoal, vamos ver mais mensagens de vocês? O Osmar Galdino, de Taubaté. Boa noite, Bia, tudo bem? Tudo bom? Já estamos aqui ligadinhos no Tega Mais, estou assistindo com a minha esposa, Simone. Manda um abraço para nós, Deus te abençoe, amém. Deus abençoe a todos nós. Um beijo, um abraço para vocês. Vamos para a próxima? Vamos ver se dá tempo, né? A Marta Guedes, de São José, olha com o Léo. Oi, encontramos nosso repórter do TH Mais SBT na pracinha. Ai, que lindo. Obrigada pelo carinho, viu? Tudo de bom para vocês. Um beijo. Pessoal, tá corrido o nosso tempo, tinha muitas mensagens, mas eu vou ter que me despedir. O TH Mais Notícias termina aqui. Obrigada pela sua companhia em mais um dia. Fique agora com o SBT Esportes Vale. Depois tem SBT Brasil. Um beijo.